Passo a palavra à doutora Janaína Conceição Pascoal, por 3 minutos. 6 minutos, desculpa. Muito obrigada, senhora presidente. Primeiramente, eu gostaria de insistir que essas observações todas, no sentido de que está havendo qualquer tipo de golpe ou cerceamento de defesa, só evidenciam o desespero da defesa e dos parlamentares que estão sustentando a defesa diante das provas que são incontestáveis. Provas que são fortalecidas pelo relatório do TCU, que vem sendo noticiado hoje durante o dia todo, não só confirmando as irregularidades e os crimes de responsabilidade que desde o princípio a acusação aponta, mas trazendo à luz a prática de novos crimes e novas irregularidades para tentar esconder os crimes praticados. E eu gostaria de lembrar, sem querer ser indelicada, mas é público, que na delação do Paulo Roberto Costa, há vários parlamentares do PT citados, muitos já são investigados, até denunciados. Então, me parece até, não sei, curioso que os próprios parlamentares fiquem alardeando que outros seriam os interessados em abafar a Lava Jato. Não consigo compreender essa reflexão. E toda vez que trazem a Procuradoria da República como sendo a última palavra sobre a verdade, também fico intrigada, porque é o mesmo procurador que denunciou parlamentares do PT. Então, se ele está sempre certo, ele também está certo nessas denúncias? Eu não quero ser indelicada, mas às vezes a gente se cansa de ser chamado de golpista e assim por diante. E, muito embora respeite as convicções partidárias da testemunha, entendo que é importante deixar claro que a testemunha tem uma vinculação não com o intuito de cerceá-la, mas para compreender um pouco também dos aspectos subjetivos do depoimento, que são inerentes ao ser humano. Todos nós temos, assim, as subjetividades, mas acho que é relevante o fato do senador ter destacado a vinculação partidária da testemunha, que inclusive já foi até afastada de uma sindicância, isso é notícia pública, não fui tipo de investigação. Eu protesto, presidenta, a testemunha não é réu. Pela palavra. Eu protesto, presidenta, não é possível. Eu queria... Eu protesto e peço a palavra depois. No seu tempo, faça uso da defesa. Mais um minuto. Obrigada, senadora. Continue. Doutor José Geraldo, primeiramente cumprimento o senhor, agradeço a presença. Gostaria de saber o seguinte: no ano de 2015, houve superavaliação na expectativa de receitas? Porque em muitos momentos a defesa diz assim, nós não teríamos como saber, ter certeza das receitas, mas é obrigação do órgão do qual o senhor fez parte de trabalhar com as expectativas de receita, inclusive as expectativas reais. Houve superavaliação dessas expectativas? Nestas expectativas, ou nessa expectativa, foram consideradas as inúmeras renúncias fiscais ocorridas no ano de 2015, sobretudo a renúncia fiscal referente à FIFA na Copa do Mundo, que foi em 2015? Essas renúncias foram levadas em consideração na hora de trabalhar com a expectativa de receita? A edição dos decretos objeto deste processo, ela ocorreu antes ou depois que o PLN 5 foi convolado em lei? Antes de baixarem esses decretos, houve corte nas despesas discricionárias suficientes a ensejar a abertura de despesas? Não sei se eu estou dentro do tempo aqui. Depois, se eu quiser, eu posso repetir alguma. Essas despesas que foram abertas mediante esses decretos, elas foram executadas? No órgão do qual o senhor fazia parte, o senhor chegou nesse órgão, esse órgão teve acesso ao processo que tramitou com o fim de pagamento das pedaladas fiscais ou dos créditos tomados junto às instituições financeiras, se quiser, para que ficar bem preciso com relação à denúncia, especificamente no que diz respeito ao Banco do Brasil, ano de 2015. Passou por esse órgão, até por desconhecimento, saber se tem a ver com o trabalho da testemunha, o processo para o pagamento, e se sim, as medidas provisórias 702, 704, 709 passaram pela análise do órgão do qual o senhor fazia
parte? E se passaram, o pagamento das pedaladas foi feito por meio das despesas desvinculadas, por força dessas medidas provisórias? É isso, Excelência. Eu passo a palavra para a senhora. A senhora tem 1 minuto mais. Não, é só isso, Excelência. Obrigada. São as perguntas. Passo a palavra, então, por 3 minutos, as respostas, doutor José Geraldo. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uso da palavra, antes de respondê-la, senhora advogada, para esclarecer algumas coisas. Eu tenho 41 anos de serviço, ocupei vários cargos e nenhum deles por indicação política. Eu estou aqui na qualidade de um técnico concursado da Administração Pública Federal e não como representante de partido. Ok? As minhas manifestações aqui são meramente técnicas, não tem nenhum fundo partidário. E todos os cargos, reafirmo, todos os cargos que eu ocupei até agora, neste presente momento, não houve nenhuma indicação, né, de que indicação política. E o exemplo foi que eu que fiquei sabendo que está na comissão lá de sindicando Valdomiro, solicitei a minha retirada por uma questão ética. Em relação a todas as perguntas que a senhora fez, no ano de 2015, infelizmente, eu não estava no órgão central, eu estava e estou no Ministério da Previdência Social. Portanto, nenhuma dessas análises e informações que a senhora solicitou é de conhecimento do Ministério da Previdência Social, a não ser aquelas em que ele esteve envolvido em algum crédito. Então, senhora presidente, perdão. A senhora tem 3 minutos para a réplica. Sim. Então, senhora presidente, essa resposta da testemunha, e eu quero só deixar claro, doutor José Geraldo, que em nenhum momento eu disse que o senhor teria sido indicado por partidos. O que eu quis dizer é o seguinte: quando o senhor responde, olha, a presidente não tem responsabilidade, ela não poderia, o que eu quero dizer é o seguinte: esse subjetivismo, ele pode ter relação com essa vinculação partidária. Então, em nenhum momento eu sugeri que os cargos que o senhor ocupou poderiam ter algum viés, assim, vamos dizer assim, que não houvesse fundamento na qualidade técnica do senhor. Não é isso. Agora, essa resposta da testemunha, que não tem como esclarecer nenhum desses pontos aqui, porque em 2015 não estava no órgão, é mais uma comprovação de que a defesa está rolando pessoas que não têm como esclarecer os fatos, Excelência. Eu reitero o pleito à presidência no sentido de que a testemunha seja indagada. A palavra está com a advogada de acusação. A testemunha seja indagada já no início sobre a possibilidade de esclarecer os fatos. E eu quero dizer, eu quero fazer um paralelo aqui com o processo penal, já que o Código de Processo Penal tem sido chamado em vários momentos aqui para esta comissão. Quando a parte respeita o número máximo de testemunhas, ela pode arrolar, né, testemunhas, digamos assim, de referência, né, de precedentes. Então, amigos que possam falar sobre a honorabilidade da pessoa processada. No entanto, quando a parte extrapola todos os limites da lei e toda a prática processual, como está ocorrendo aqui, não é admissível que pessoas que não possam esclarecer os fatos sejam colocadas na condição de testemunha, Excelência. Então, é um pleito da acusação que, de agora em diante, já no início, a mesa indague a testemunha se estava no órgão no momento dos fatos, para saber se tem sentido manter o depoimento. Lembrando que nós não estamos falando do número legal de testemunhas, que são 8. Nós estamos falando de 40 testemunhas. E já é a segunda testemunha que não tem condição de falar sobre o fato. Ele está na senador, ele está no tempo. Senador. Ele está nos dois lados do decreto. Senador, a palavra está com a advogada de acusação. A palavra está com a advogada de acusação, senador. A senadora não está com a palavra, senador. Quando o advogado de defesa ocupar a palavra, ele fala, senador. Agora é acusação e defesa. Os parlamentares têm que ouvir a acusação e a defesa. Não, senhor. Usei o mesmo critério para o senador Álvaro Dias. Não teria problema. Vossa Excelência é completamente diferente do presidente Raimundo Lira. Você tem que respeitar a presidência. Você tem que respeitar a presidência. Você tem mais de 10 processos da Lava Jato. Você não poderia nem estar nessa casa, companheiro.
Está faltando com respeito com a nossa presidente. Respeita ela como senador que Vossa Excelência é hoje. Respeita. Senhora presidente, eu quero o artigo 14, depois disso aqui. Esse senador que artigo 14? Falando de Eu quero o artigo 171, isso sim. Eu quero o artigo 14. Advogada. A presidente só eu quero o artigo 14. Não, quem falou aqui? Está faltando com respeito. O que o senhor está falando? Eu quero o artigo 14, senhora. Eu quero 14, 28, quero 36, viu? Está suspensa a reunião. A advogada de defesa manifestando, de acusação está se manifestando. Depois a advogada de defesa, parar a defesa. Só fiz 10 segundos. Mas não a gente consegue. Não pode. Desculpa. Não é. Não pode. Senador, que é uma ação, cabe uma reação. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Porque a senhora é muito agressiva. Não, senador. Muito. É completamente diferente. É agressiva no tom de voz. A palavra do senador Álvaro Dias, o senhor não percebeu isso. Tom de voz de todos os senadores. De todos os senadores que passaram. Eu acho que é importante o presidente. Eu queria, retomando os trabalhos, a palavra continua com a advogada de acusação, doutora Janaína Pascoal, e em seguida falará o advogado de defesa, doutor José Eduardo Cardoso. E eu peço a colaboração dos caros colegas senadores para que, enquanto acusação e defesa estiverem se manifestando, nós ouçamos as manifestações de ambos com igual respeito e consideração. Muito obrigada, Excelência. Eu acho que mais uma vez fica claro para quem está acompanhando essa sessão que a defesa está tentando de toda forma conturbar a audiência porque, infelizmente, não tem argumentos técnicos para rebater a acusação. Isso fica evidente nas tentativas reiteradas de gerar falsas nulidades, de ofender as pessoas que estão participando desses trabalhos, que são trabalhos sérios, de desconsiderar e desmerecer o papel desta própria casa. E aí eu falo, não só como advogada, não só como cidadã, mas como professora de direito, e não é argumento de autoridade, é a preocupação que eu tenho quando eu ouço um senador da República dizer que o Senado não tem moral. Porque isso pode ser tomado como justificativa para medidas extremas. Então eu pergunto para o senador, qual é a solução? Fechar o Senado? Fechar o Congresso? Eu estou aqui lutando pela honorabilidade desta casa. Toda vez que eu ouço um senador dizer que a casa não tem moral, eu tenho vontade de chorar. Não é teatro. É porque se não tem moral, qual é a solução? É fechar a casa? Então, assim, é importante que quem está assistindo entenda o que está acontecendo aqui. Isso é prova da falta de argumentos técnicos para combater a acusação. Em vários momentos, a testemunha disse que estava acostumada, que sempre houve decretos, falou com uma tranquilidade sobre fatos que desconhecia. Não, esses decretos eram comuns. Como esses decretos eram comuns se ele não estava lá no momento destes decretos? Procedimentos como estes são comuns. É óbvio que decretos abrindo crédito são comuns. Agora, com as irregularidades e com as ilicitudes que aconteceram neste momento, não. E a testemunha só poderia falar o que falou se estivesse no órgão no momento dos fatos. É isso que eu tinha que falar, senhora presidente. Agradeço imensamente a oportunidade. Ela se inferiu diretamente a mim. Obrigada, doutora Janaína Pascoal.